Você imagina alguém jogar 2 partidas contra o Fluminense e não tomar gol? Cara, esse jogo tende a ser muito legal. Muito legal. É interessante. É muito Agora, legal. o torcedor do Vasco tá... Domingo tem a primeira semifinal do Carioca, aliás, sábado à noite, sabe? O Fla-Flu vai ser sábado à noite, domingo, Vasco e Nova Iguaçu. Vocês acham que o Flamengo precisa muito mais chegar na decisão do Campeonato Carioca do que o Fluminense? O Fluminense está com a barriga um pouco mais cheia pelos títulos do ano passado. Na semana passada a conquista da Recopa. Lógico, tem o lado do baixo retrospecto nos clássicos estaduais, né? São 11 já sem vencer, desde a final do Carioca do ano passado. Mas o momento em termos de conquista do Fluminense é mais farto. O Flamengo entra mais pressionado nessa série? Eu acho que assim, não é pressionado, né? O Flamengo vem fazendo uma campanha boa, tranquilo, muito bem, mas sem dúvida alguma o Fluminense hoje no Rio que está com o astral lá em cima, campeão da Libertadores, acabou de ser campeão durante a semana, e o Flamengo, o Tite não tem um título ainda no clube, então é importante você já chegar ali e carimbar um título. Acho que para o Flamengo é mais importante nesse momento o título do que para o Fluminense. Eu considero, não digo pressionado, mas uma importância maior para o trabalho, porque o Tite, querendo ou não, apesar de ter pego no final do ano passado, está no início do trabalho. O Diniz não, já está consolidado, tranquilo. Super consolidado, um trabalho muito acima, acho que do que qualquer torcedor, quando o Diniz chegou, imaginava, né? Até os mais otimistas, e não pela falta de qualidade do Diniz, muito pelo contrário. Pelo jeito como ele encontrou o clube e tal, hoje o Fluminense é totalmente diferente, tem um elenco muito mais recheado do que quando o Diniz chegou, mas o calcanhar de Aquiles são os clássicos mesmo, né? Porque o aproveitamento do Diniz no Fluminense em clássicos é de apenas 30% de já. Em 30 jogos são só 6 vitórias, 9 empates e 15 derrotas. O que acontece com o Fluminense quando enfrenta os rivais mais próximos? Boa pergunta. É difícil responder, né? Porque, assim, no Campeonato Estadual a gente pode falar que é um nível competitivo. Óbvio, os rivais têm um nível competitivo maior do que os outros. Mas agora, considerando clássicos de brasileiro também, se for ver o aproveitamento do Diniz contra os times do outro estado, Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo, vai ser muito superior a isso. Então, assim, é difícil de falar com ele, é difícil. Porque são clubes que se equivalem, né? Sinceramente, eu não consigo entender o porquê desse aproveitamento. E hoje, na minha opinião, se equivalem até em termos assim de favorito. Não tem. Que não tem? Não tem. Para mim, não tem. Para mim, são times que qualquer um pode vencer qualquer um em condições normais. Assim, eu olho para o Flamengo um pouquinho mais favorito, né, porque parece que é um time mais seguro. Eu acho que isso é uma coisa que o Fluminense sofre um pouquinho, porque ele arrisca demais. Ele arrisca num jogo pequeno e num jogo grande. Quando você erra com num jogo pequeno, menor, o adversário tem menos qualidade, você é compreensível o cara perder uma chance, sabe? Assim, desperdiçar aquela possibilidade. Time grande não. Então assim, se você vai sair jogando contra o Flamengo e o Flamengo rouba uma bola perto da sua área, o percentual de chance de gol ele aumenta demais. Então eu acho que é isso que talvez esse retrospecto seja um pouco mais negativo. E eu vejo o Flamengo, o elenco do Fluminense é fortíssimo, o banco do Fluminense hoje é um banco que a gente falava do Flamengo antes, né? O banco do Flamengo quase joga o time todo, reserva joga em qualquer time. O Fluminense também tem isso, mas é um time que é menos equilibrado do que o Flamengo é hoje, por exemplo. O Flamengo é mais seguro atrás, o Flamengo tem mais... Será que hoje, não estou nem falando da questão histórica, mas hoje o Fla-Flu é o clássico de mais apelo técnico do futebol brasileiro? Porque realmente são dois times que cada um tem dois times hoje. Estilos diferentes, são muitos ingredientes. Você tem hoje uma rivalidade muito grande de São Paulo e Palmeiras. Sim. Mas nenhum dos dois times, mesmo o Palmeiras ultra vencedor tal, talvez ofereça tanto em termos plásticos como o Flamengo e o Fluminense. O Flamengo ele criou uma rivalidade com o Palmeiras também, é lógico que pelos títulos, pelo investimento, mas porque no Rio de Janeiro já não tinha essa rivalidade. Os times estavam vivendo um momento difícil. Hoje o Flamengo olha para o Fluminense já como aquele rival antigo. Né? Então você percebe que os jogadores têm uma rivalidade, os jogadores querem vencer esse jogo
pela importância do campeonato, que talvez o Carioca nem seja mais tão importante assim para esse tamanho de jogador, que pensa em Brasileiro, Libertadores, mas pelo confronto, os desafios, os duelos individuais. Então o Fluminense reforçou muito e hoje o Fluminense é um time que faz ali uma... Vamos, ontem o Fluminense jogou com seus reservas. Dois clássicos, né? O Fluminense perdeu do Flamengo e perdeu do Botafogo. Com a vitória do Vasco contra o Botafogo, apesar de ter vencido, fica fora mais uma vez das semifinais, porque o Vasco ganhou bem da Portuguesa, 4-0. O Flamengo se classificou, foi campeão da Taça Guanabara. E aí e o Nova Iguaçu, que ganhou o jogo ontem. Nenhuma novidade, né? Nenhuma novidade. Todo mundo sabia. Tudo normal. Ó, só nasceu craque no Só o Nova Iguaçu só tem craque. Cozinha de lá. Vizinho. Eu conheço o Zinho. Tem mais algum? Mega campeão, pô. Tem outros campeões lá. Tem, mas eu tinha impressão, acho que o Guarani era de lá, eu não lembro. Acho que era São João do Meriti. São João do Meriti. Então, eu conheço o Zinho. Conhece outro? Tem dois Emersons, inclusive de Nova Iguaçu. Emerson Pelege, que jogou no La Coruña da Espanha. Emerson o quê? Pelege. Craque, inclusive. Foi o primeiro mas que eu falo pra ele sempre, depois Nova do Iguaçu só teve um Emerson. Só. E aqui Você gosta. Aí eu sou mais uma ligação telergiana com o Lucas Pedrosa, que está acompanhando o campeonato. Você sabe que o SBT está transmitindo os jogos do Vasco como mandante, então tem transmissão de Vasco e Nova Iguaçu. Primeiro jogo, mando do Vasco. Flamengo e Fluminense, primeiro jogo, mando do Fluminense. E na outra semana, os jogos de volta. Lucas, boa noite. Eu queria assim, qual foi a surpresa normal? Eram os 4 melhores mesmo, o Botafogo vacilou. E o que a gente espera aí dessas semifinais? Se o Fluminense deu mole no final, porque agora tem o Fla-Flu semifinal e tem o Vasco e Nova Iguaçu na semifinal. Agora o Campeonato Carioca é assim, né? 2 jogos e de volta nas semifinais e 2 jogos na decisão. Fala aí, Lucas. Foi exatamente isso, Kleber. Eu acho que, de forma geral, o Nova Iguaçu é uma surpresa, porque todos esperavam, principalmente depois da campanha que o Botafogo fez no ano passado, apesar de ter perdido o título, pela força que tinha o Botafogo, que os 4 times grandes aí do Rio iriam para a semifinal. Mas o Nova Iguaçu foi fazendo sua campanha devagarzinho, foi pontuando, inclusive venceu o Vasco dentro da Taça Guanabara, com algumas polêmicas, mas venceu também. O Vasco venceu o Botafogo no Newton Santos e esse, para mim, foi o jogo decisivo para saber quem ficaria com essa última vaga. O Fluminense começou muito bem o campeonato com seus garotos, mas depois, voltando de férias, esse time não conseguiu engrenar. E aí já são 11 clássicos sem saber o que é vencer um dos rivais diretos dentro do Campeonato Carioca. E o Flamengo na dor de graçada com o Tite, que sob o comando dele nem tomou gol e nesse caso aí continua sendo favorito nesse Campeonato Carioca. Lucas, aguenta a parada aí, a gente vai fazer o intervalo. Então, as semifinais estão marcadas, né? Sábado à noite, Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo. Domingo, Vasco e Nova Iguaçu, os jogos de volta na outra semana. Moçada aí no Rio tá falando favorito. Só falta ele falar assim, a galera do Flamengo tá dizendo que vai dar Flamengo, né? Cara, nos confrontos eu acho que o Vasco tem uma obrigação total de passar do Nova Iguaçu pelo investimento, pelo tamanho que é, a torcida e tudo mais, um time muito melhor, e o Vasco do Ramon Dias é uma equipe completamente capaz de chegar à final e até ganhar o título, mas hoje o melhor time do Brasil aí em relação a desempenho, em relação a elenco, é o Flamengo. Então o favoritismo fica com o lado do Flamengo, mas não se surpreenda se numa final eventual Flamengo e Vasco, o Vasco surpreender aí o Flamengo. Então sábado, domingo você tá em campo, né? Sim, domingo eu tô aí na tela do SBT com o Luiz Alano, minha parceira Nadine aí também comigo nessa caminhada. Vai ser um prazer novamente. Bora, obrigado, até semana. Tamo junto. Lucas Pedrosa falando com a gente direto do Rio. Qual vai ser a final do Campeonato Carioca? Só a final. Demorou, perdeu a vez. Flamengo. Vamos agora falar para ganhar o título. Flamengo e Vasco. Você? Fluminense e Vasco. Fluminense e Vasco. Flamengo e Nova Iguaçu. Agora não é assim dos milhões. Flamengo e Vasco. Eu brinquei da Taça Guanabara. A Taça Guanabara já teve momentos de grande comemoração. Ela era o primeiro turno, mas ela valia